Pessoal, mais um almoço com TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta quarta-feira, mais tarde Botafogo e Patronato pela Copa Sul-Americana, jogo às 19 horas. Claro, vamos falar sobre a entrevista coletiva de apresentação do Bruno Lage, nosso novo técnico, colocar também aqui algumas frases do John Textor, que falou sobre reforços, falou sobre o elenco, falou sobre as suas visões e até mesmo porque hoje ele está olhando o título, mudou a sua ficha em relação a tudo. Lage entende realmente que ele vem para ser campeão, aquilo que a gente estava falando ontem, e a gente tem comentado que ele realmente chega com esse propósito de ser campeão brasileiro. Isso foi colocado pelo próprio John Textor, de que ele vem para essa busca da conquista nacional do tricampeonato brasileiro. E você também teve frases fortes em relação ao CT, que foi respondida pelo prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Então nós tivemos ali alguns momentos interessantes na entrevista coletiva de apresentação do técnico Bruno Lage. No meu ponto de vista, eu achei o Lage ciente daquilo que ele tem que fazer aqui no Botafogo, nitidamente muito cansado, ainda mais com a duração da entrevista coletiva, que foram quase 2 horas de bate-papo. Você viu que teve alguns momentos que ele ligou o modo Tietê naquela entrevista coletiva do Luiz Castro. Está realmente cansado, ainda mais quando as perguntas iam para o John Textor. O técnico chega hoje, 5 e pouca da manhã no Rio de Janeiro, viagem longa. Estava cansado, muito cansado mesmo. E você viu que ele foi perdendo o fôlego, né, no decorrer da entrevista ali, até mesmo por questões físicas. O cara vai cansando, mas deu para entender que ele conhece boa parte do elenco, não conhece profundamente. Isso ele deixou claro em alguns momentos na entrevista coletiva, de que ele vai conhecer os jogadores, vai conhecer como eles poderão ali ter uma recuperação física, já que hoje tem jogadores veteranos. Ele não sabe se os atletas em 2 dias estarão prontos, se em 3, se em 2, se em 1, e os caras estão aptos a irem para todas as partidas. Citou alguns jovens jogadores do Botafogo, realmente ele quer entender melhor como que funciona. Falou em diversos momentos sobre manutenção do vestiário, sobre manter essa sinergia. Falou que se emocionou quando viu a comemoração dos jogadores após o gol do Tiquinho, que acabou sendo anulado pelo VAR. Ele falou que ficou emocionado, assim, não com essas palavras, né? Mas ele assim, se sentiu tocado pelos jogadores terem ido ao solo, de joelhos, orando, o grupo todo reunido. Ele falou que aquilo mostra que ele quer ser recebido pelo aquele grupo, para dar um abraço dentro daquele grupo, para ir em busca dos mesmos objetivos. E você teve essa noção inicial do Bruno Lage, que chega sabendo da missão que ele tem, que é de manter uma diferença de 10 pontos, ou subi-la, ou ter uma diferença de 1 ponto e ser campeão brasileiro. Mas ele sabe da missão que ele tem hoje, que é de dar um título brasileiro para o Botafogo, algo que não acontece desde 1995. Ele sabe desta pressão, ele sabe que ele realmente chega com esse objetivo. É difícil, a gente sabe das dificuldades que teremos no Campeonato Brasileiro, mas o Lage chega sapiente que ele terá essa busca do título nacional. Vou colocar aqui algumas aspas que eu achei interessantes do técnico Bruno Lage, da entrevista coletiva, que vocês poderão acompanhar na íntegra lá na Botafogo TV, quase 2 horas. Enquanto eu estava falando aqui, coloquei por cima algumas imagens da chegada ali, né, do Bruno Lage lá no estádio Newton Santos, recebendo a camisa do John Textor. E agora vocês vão poder ver também ali ele falando algumas coisas sobre o nosso Botafogo. Falei. Bruno Lage. As minhas primeiras palavras são dirigidas ao torcedor do Botafogo, porque tem sido uma manifestação fantástica ao longo destes últimos dias, e que desde que chegámos ao Brasil, com aquela recepção no aeroporto e todo o apoio que nós temos verificado até este momento. Por isso, essa é a primeira palavra para eles, que nós faremos tudo, eu e a minha comissão técnica, nós faremos tudo para continuar esta época fantástica. Eu já treinei o glorioso Portugal e agora vou treinar o glorioso do Brasil. Por isso é um momento muito importante para mim e dou graças a Deus por ter sido o escolhido para levar esta tarefa até ao fim. A seguir,
também para uma palavra para os jogadores e manifestar já toda a sorte do mundo para eles esta noite, também para o Cláudio e para a sua comissão técnica, porque têm feito um trabalho fantástico, porque têm conseguido fazer a transição de uma forma perfeita, com vitórias e bons jogos, como foi o último, por isso também uma palavra para eles. E daqui para a Argentina, um abraço para todos e para que consigam fazer um grande jogo esta noite. Uma palavra para o Presidente e para o John, até fico um pouco sem palavras quando ele diz que me pediu ajuda, mas acabou por me convencer. Tivemos 3 horas a falar de futebol, foi muito surpreendente para mim ver que aquele tempo voou. Ele viu muitas coisas da nossa parte. Fiquei também muito curioso pela forma como a conversa fluiu, pelas questões dele, pela forma como ele se interessa pelo futebol, pela paixão que ele tem também pelo futebol de formação e por todos os seus projetos. E, como tal, convenceu-me e escolheu-me para ser o próximo treinador do Botafogo. E isso é uma palavra para eles e agradecer. E também, por fim, e já que estamos nesta sala, também desejar sorte para o Mr. Luís Castro, sorte para ele no próximo projeto. Obrigado. Esse vai ser o nosso trabalho ao longo destes meses, porque normalmente quando estas situações acontecem, quando a equipa não está em bons momentos, e nós aí tentamos fazer de tudo para que haja um clique em termos de motivação, quer de motivação, quer de forma de jogar, para que os resultados possam surgir. Aqui é também ir ao encontro daquilo que você falou. Nós temos feito uma avaliação e uma análise muito cuidada da equipa, dos jogadores, da forma como têm jogado, da forma como têm conseguido fazer os objetivos, e acho que aqui o segredo, que não é segredo nenhum, mas é fazer uma transição o mais pacífico possível. Tentar perceber muito bem e, aos poucos, podemos perceber o que é que nós sentimos para fazer uma evolução significativa de um ou outro ponto, porque no futebol nem quando se ganha está tudo bem, nem quando se perde está tudo mal. E neste momento o mais importante é que a equipa tem feito em termos de percurso, em termos de resultados, uma época fantástica, e nós queremos continuar nesse caminho. Por isso é fazer uma adaptação o mais tranquila possível, para que neste momento o que é importante é que os jogadores se sintam confortáveis com a situação, porque já há um treinador, um trabalho fantástico também do Cláudio, da forma como também neste momento de transição fez essa transição de uma forma pacífica, e agora vamos ser nós a fazer o mesmo de forma pacífica, para que toda a gente se sinta confortável e motivada para continuar neste caminho. E segundo meu amigo Bernardo Gentili, o Botafogo recusou uma proposta de 7 milhões de dólares pelo Tiquinho Soares, de um clube da Arábia Saudita. O jogador também receberia um salário gigante e não quis ir. Ele pretende continuar no Botafogo, ele tem como foco a seleção brasileira, ele está muito feliz com o seu momento atual e descartou esta possibilidade de sair do Botafogo, pelo menos por hora. O clube recusa uma proposta de 7 milhões, aproximadamente 35 milhões de reais, pelo camisa 9. Outros tempos, né? Outros tempos. E claro, quanto mais jogadores você tem se destacando, mais chances eles têm de talvez receberem uma proposta, uma sondagem. Mas esse é o caso de hoje do Tiquinho Soares. O jogador acabou recebendo uma proposta do mundo árabe, porém não aceitou, graças a Deus. E agora vamos para o lado do John Textor. Como sempre, o empresário norte-americano falando, né, dando aquelas declarações que o Textor é excelente em relação a lidar com jornalistas e responder as perguntas. Cantou ali Segovinha, não cantou Segovinha, mas ele meteu em relação ao Segovinha, e falou sobre alguns pontos importantes que os torcedores estão sempre falando. Ele foi questionado se o Botafogo busca reforços, e ele falou
que está analisando o mercado, não descartou contratações, falou que tem jogadores mapeados, mas descartou medalhões. Ele falou que a visão do Botafogo agora é totalmente diferente do que era lá atrás, quando ele buscou Cavani, Rames Rodrigues, Zahavi, jogadores estrelares. Ele falou que, até ele fez essa brincadeira em relação ao Segovinha, que quando ele contrata jogadores hoje através do scout, muitos não conhecem, muitos perguntam quem é esse? Que jogador é esse? E que realmente eles fazem a diferença, como foi o caso do Segovinha, e hoje talvez seja o Diego Hernandes. Ele elogiou bastante o trabalho, né, do scout do Botafogo, que é encabeçado pelo Alessandro Brito, e colocou esse ponto que é bem importante. Sobre a Reebok, como a gente trouxe em relação aqui a umas 2 semanas, o Botafogo planeja o lançamento para a segunda quinzena desse mês de julho. Tem que fazer um lançamento super oficial, o Botafogo tem que arrumar algumas coisas, site oficial, para você ter uma boa distribuição. Lojistas, essa informação aqui do canal do TF, já estão recebendo ali a possibilidade de comprarem as camisas do Botafogo para elas serem comercializadas em suas lojas. E então você já está tendo esta distribuição para algumas redes, para que também você possa comprar as camisas do Botafogo. E isso tá ali para ampliação das vendas do nosso material esportivo. E ele também falou em relação ao CT, né, o CT do Botafogo, que é algo que todo mundo quer. E ele disse, né, eu vou ler as aspas do Textor, porque é importante que o Eduardo Paes acabou o respondendo em relação a isso. Está sendo muito demorado, está sendo mais demorado do que gostaríamos. Há questões naturais que demandam tempo, processos políticos. Nosso foco não está no Lunier, e sim nesse novo local. Gastamos dinheiro no último ano no Lunier, no último ano e meio no Lunier, mas não é o que queremos em termos de estrutura. Nossa relação com os Moreira Salles é muito boa, são torcedores apaixonados. Ele também falou do CEO, que segue em busca, mas não tem nada ainda avançado, que nos próximos meses nós poderemos ter outra coisa, mais coisas acontecendo, porque o Tairo vai para a Eagle. E o Eduardo Paes acabou respondendo através do seu Twitter, o dono do Botafogo. Ele falou, né? Não tem processo político nenhum demorado. Já foi explicado, o tamanho do terreno que o Botafogo deseja, a prefeitura não tem. Assim que for dada a entrada no projeto de implantação de um grande projeto em Vargem Grande, teremos a doação ao município de uma área do tamanho que o Botafogo quer. Ou seja, não tem processo político demorado, é só privado. Aí ele falou aqui, ó, em meu outro governo cedemos áreas para Flamengo, Vasco e Botafogo. Os 2 primeiros construíram seus centros de treinamentos e o Botafogo não. Aliás, já nesse governo fizemos toda a infraestrutura de acesso aos centros de treinamentos de Vasco e Fluminense. E só para lembrar, a cessão aqui vai ser para o Botafogo e não para a empresa privada do senhor John Textor. Aí teria que ser venda, já que tem fins lucrativos. É exatamente isso, né? Porque deve ser doado para o Botafogo Associativo, para o Botafogo de Futebol e Regatas. Aí deve ter ali algum acordo entre as duas partes. Sei lá, o Botafogo pode vender valores simbólicos para o John Textor. Não sei como que será esse processo. Porque realmente o Eduardo Paes falou um negócio que é verdade. O Textor é dono, é uma empresa privada, não é algo público. O CT do Vasco foi doado, né, o terreno para o Clube de Regatas Vasco da Gama, não foi para a SAF Vasco, que é administrada pela 777 Partners. É isso, vamos aguardar. Acredito que até o final do ano nós tenhamos novidades a respeito do CT do Botafogo e vamos entender o que está acontecendo. Essas vindas do John Textor aqui ao Brasil, elas são sempre positivas, porque você consegue ter ali pontos importantes sendo resolvidos. Com certeza ele vai conversar com Bruno Lage a respeito de N fatores. Lage deverá ter amanhã um encontro com o elenco, depois da partida, que ele desejou muita sorte, que acontecerá hoje na Argentina. E vamos torcer que tudo dê certo em relação à chegada do Bruno Lage, que Papai do Céu o abençoe e que a gente continue ali, ó, rumo ao nosso tricampeonato brasileiro e quem sabe o bicampeonato sul-americano. Beijo, tchau, tchau. Fui, até mais tarde. Ali, às 21 horas, estarei de volta com o nosso Noite Alvinegra. Valeu, tchau, tchau. Fui, fogo.